Olá, queridos alunos da EPE Monsenhor Valdir Lopes de Castro. Aqui quem fala é a professora Jardênia e vamos iniciar mais uma aula de geografia. Então, gente, na aula de hoje nós vamos fazer a correção dos exercícios que foram passados para vocês nas últimas semanas, tá certo? Então, nós vamos dar uma pausa nos conteúdos e fazer a correção desses exercícios. Nós iniciamos nas duas últimas semanas o conteúdo Formação da Economia Global. Esse conteúdo ele foi dividido em 2 encontros. No primeiro encontro, nós abordamos a temática colonialismo e integração mundial. Então, nesse primeiro encontro, nós abordamos os eventos históricos geográficos que contribuíram para a formação da economia global, que foram justamente as grandes navegações, a primeira fase da Revolução Industrial e a segunda fase da Revolução Industrial. Também abordamos a crise do capitalismo, de uma maneira mais superficial, e a recuperação da economia global. Nesse primeiro encontro, nós tivemos aí um exercício com 3 questões. No segundo encontro, nós continuamos com o conteúdo Formação da Economia Global e nós tivemos um exercício com 2 questões, tá bom? Então, no segundo encontro, nós abordamos a terceira fase da Revolução Industrial e o processo de globalização, certo, meninos? Então, vamos iniciar a correção do primeiro exercício. O primeiro exercício foi do livro de Geografia, da página 75. Então, esse primeiro exercício, ele tem, 3 questõezinhas do livro de Geografia, da página 75. Então, vamos começar com a correção da primeira questão. Cite ao menos 2 consequências da primeira Revolução Industrial nas cidades. Então, gente, na nossa aula, nós abordamos aí, as características da Revolução Industrial, as causas e consequências, o que motivou acontecer, esse evento, tão importante para a economia global e para a humanidade. Então, eu escolhi aqui 2 consequências, do processo de industrialização na primeira fase, tá bom? Então, vamos lá. A primeira consequência eu coloquei aqui, que foi a aceleração, do êxodo rural. Então, a primeira Revolução Industrial acelerou o êxodo rural, provocando a concentração populacional nas áreas urbanas e a gente vai ter aí, como uma das consequências, a modernização das cidades. Então, a gente percebe, gente, que as cidades ela vai receber, mais investimentos e esses investimentos eles vão ser como, por exemplo, a ampliação de ruas, construção de obras públicas, iluminação públicas, distribuição de água, encanada e assim por diante. Outra consequência que eu coloquei aqui da primeira Revolução Industrial, o processo também vai causar problemas urbanos, como a proliferação de moradias precárias e outros problemas sociais. A gente sabe, que o êxodo rural vai provocar aí, um inchamento das cidades. Então, a gente vai ter aí uma cidade super populosa e com condições precárias, para essa quantidade populacional. Então, vai fazer com que essas pessoas, elas se instalem, elas construam, suas moradias bem precárias, à margem das cidades, Então, isso vai estar fazendo com que surja, aí essas moradias precárias, que são os cortiços, as favelas, E isso vai fazer com que, essa parte da população ela sofra outros problemas, Como, por exemplo, a questão da segurança, a questão do aumento da violência, a questão da educação, a educação precária, a questão do desemprego e assim por diante. Vamos para a segunda questão.
Qual foi a importância da produção em série para a consolidação do capitalismo? Então, gente, a produção em série, ela não consolidou o capitalismo, né? A produção em série foi apenas um processo de produção adotado nas indústrias. Então, a produção em série, como a gente sabe, ela faz parte aí, né, da teoria, né, taylorista, né? A questão da prática fordista de produção, né, que foi aí implantada nas fábricas, como a gente sabe, né, nas fábricas de carros, né, de Henry Ford, depois foi adotada em outras indústrias, tá bom? Então, a produção em série, ela não consolidou o capitalismo, foi apenas um processo de produção adotado nas indústrias. Terceira questão. Por que o descarte em massa nos produtos industrializados foi intensificado na segunda revolução industrial? Gente, o descarte em massa não é exatamente uma novidade, tá? Ele já ocorria, né, em outras fases, mas ele vai ser fortemente intensificado, né, com o papel das inovações tecnológicas na produção de bens e serviços em telecomunicação, informática, microeletrônica e outros setores da economia. Então, gente, o descarte em massa, ele vai acontecer, né, nessa fase da Revolução Industrial, porque os produtos, eles vão se tornar rapidamente obsoletos para o mercado consumidor. Então, são muitas tecnologias, né, inovadoras sendo aí produzidas, então as que vão ficando aí, né, digamos assim, atrasadas, elas vão ser descartadas, né, com maior intensidade, com maior rapidez. Agora a gente inicia o segundo exercício. Então, o segundo exercício, ele também é do livro de geografia, mas da página 83. Então, esse exercício aqui, ele vai ter duas questõezinhas. Então, a gente vai começar com a correção da primeira questão. Qual o papel da tecnologia na globalização contemporânea? Então, gente, a tecnologia, né, ela é fundamental para a globalização na medida em que revolucionou as telecomunicações e os transportes, além de dominar indústrias de ponta dos países desenvolvidos. Então, a tecnologia, né, ela é de suma importância, gente, para o processo de globalização, né? Como a gente já viu nas nossas aulas, o que é a globalização, o que é o processo de globalização? O processo de globalização é a integração em nível global, né? Essa integração, ela é política, econômica, social, né, cultural e na atualidade, né, as telecomunicações e os transportes vão estreitar, né, fazer com que o mundo ele se torne, digamos assim, menor, né? A gente pode estar falando aqui, como por exemplo, da proliferação da Covid-19, né? A gente sabe que esse vírus ele surge na China, né, no finalzinho do ano de 2019, desculpa, e acaba que o mundo todo é afetado. Então, gente, isso é globalização, né? Então, esse vírus ele viajou de navio, né, nos contêineres, trazendo aí as mercadorias, né, de um continente para o outro. Esse vírus ele veio de avião, né? Esse vírus ele veio, né, para cá, para nós, com os turistas, né, infectados que viajaram na Europa, né, viajaram aí no continente asiático, assim por diante. Então, isso aí é globalização. E as tecnologias, elas vão ter um papel fundamental, né, para o processo de integração global, que é a globalização. Segunda questão. Então, ainda, né, da página 83, ainda do segundo exercício. Como se explica a volatilidade do capital financeiro na globalização? Então, gente, com o avanço das telecomunicações, as transações financeiras ficaram muito mais fáceis de ser executadas e os investimentos são feitos sempre em busca de maior rentabilidade, maior lucratividade. Então, a gente percebe, né,
que com o avanço das telecomunicações, né, da questão da informática, essas transações financeiras elas vão acontecer de modo mais fácil, né, de ser executado, como por exemplo aí as bolsas de valores, né? E a gente percebe, né, que qualquer sinal de instabilidade ou falta de confiança, né, os investimentos dessas grandes empresas globais, eles são transferidos, né, para locais considerados mais seguros. Então a gente percebe que isso é, né, muito mais fácil do que no início, né, do século XX, né, na segunda fase da Revolução Industrial. Então a gente percebe que isso vai acontecer, né, na atualidade, né, no mundo global, de maneira mais rápida e mais fácil. Então a gente finaliza, né, a nossa aula de hoje com essa frase aqui que eu achei super interessante, que tem tudo a ver com o nosso conteúdo. Os homens inventam as máquinas reinventam os homens. Essa frase é de Marshall McLuhan, né? É um intelectual, né? Um estudioso aí da questão das telecomunicações, né? Da questão da internet, da informática. E aí, gente, ó, eu finalizo a aula de hoje pedindo para que vocês, né, assistam a videoaula, anotem as dúvidas e entrem em contato aqui com a professora, que eu vou ficar muito feliz, né, em atendê-los, tá bom? Então, um beijão e até a próxima aula.